Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A aula de hoje, parte dela é uma aula gravada num vídeo separado com a teoria das leis de Faraday. E agora a gente vai resolver os exercícios, da apostila aplicando o que foi visto na teoria. Tá certo, gente? Então preste atenção direitinho, porque apesar de ser uma aula de cálculo, é um cálculo onde a gente analisa as reaçõezinhas, as semi-reações, tá certo? Então, bom estudo aí para vocês. Então, o que nós vimos nessa aula teórica? Que o Faraday determinou no laboratório a quantidade de carga, porque quando eu falo em eletrólise ou pilha, existe uma carga que é gerada ou necessária. A pilha gera essa carga e a eletrólise precisa dessa carga. E o Faraday determinou a quantidade de carga para 1 mol de elétrons. Em homenagem a ele, um Faraday, 1 mol de elétrons equivale a uma carga de 96.500 coulombs. Coulombs é a unidade de carga. Isso é dado no exercício. O que você precisa saber é que esse valor aqui é para 1 mol de elétrons. Tá? E aí você analisa a semi-reação. Então, por exemplo, ó, no primeiro exercício. No cátodo de uma pilha, ocorre o seguinte processo. Então, você tem aqui a semi-reação do zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco. Logo, podemos afirmar que na redução, por que redução? Porque no cátodo sofre redução. De 1 mol do zinco, 1 é o número do balanceamento. Então, aqui também é 1. Ocorre um ganho de, no cátodo sofre redução, que ganha elétrons. Quantos mols de elétrons? Se aqui tem 1 mol do zinco, é só olhar o número aqui. Para quantos elétrons aqui? 2. Então, 2 mols de elétrons, que corresponde a uma carga do quê? Se 1 mol tem 96.500 coulombs, 2 mols tem 2 vezes esse valor. Multiplicando 2 vezes 96.500 coulombs, dá o valor de 193.000 coulombs. Essa é a carga que está passando pelo circuito. Esses cálculos tanto podem ser feitos em pilha quanto em eletrólise, tá? A ideia teórica é a mesma. Tanto que no item B ele fala de eletrólise. Em uma eletrólise ocorre a semi-reação. Olha, ele me deu. Vamos interpretar. 1 mol de água produz 2 mols de íons H+, mais meio mol de gás oxigênio, mais 2 mols de elétrons. Lembrando que o número do balanceamento é a proporção em mol. Analisando essa oxidação, podemos concluir que para cada mol do gás oxigênio formado, então vamos analisar aqui. Aqui na reação, eu tenho meio mol. Meio mol do gás oxigênio está doando. Por que eu sei que está doando? Porque o elétron está depois da seta, né? 2 mols de elétrons. Então, aqui, ó, meio mol do gás oxigênio. Ao invés de usar 1/2, eu preferia usar meio. Mais fácil de escrever. Vou estar doando 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons. Se eu tenho 1 mol do gás oxigênio, põe aqui embaixo, coloco embaixo do oxigênio 1, que é a pergunta, eu acho quantos mols de elétrons, eu chamei de Y. Y vai dar 4 mols de elétrons. Daqui para cá, ó, de meio para 1 dobrou. O dobro de 2 é 4. Ou isolo o Y, né, gente? 1 vezes 2 dividido por meio. Tanto faz, tá? Então, aqui perde 4 mols de elétrons. Por que perde? Porque no ânodo, isso aqui está acontecendo no ânodo, é uma oxidação. E oxidação doa, perde elétrons. Aí ele quer saber que carga que corresponde isso. Se 1 mol de elétrons tem aproximadamente essa carga de 96.500 coulombs, 4 mol, também dizer, vai ser 4 vezes esse valor. Essa carga aqui, gente, é dada, tá? Nos exercícios dos vestibulares, eles escrevem, ó, dados a constante de Faraday igual a 96.500 coulombs. O que você precisa saber é que esse valor é para 1 mol de elétrons, tá certo? Exercício 2.
É dado que um mol de elétrons é 96.500 coulombs, isso é dado. Muitas vezes os exercícios fornecem a semi-reação, tá? Na aula gravada teórica, gente, eu falei que sempre para fazer cálculo, a gente precisa da semi-reação, tá? Sempre. Então, ó, no caso, ele está falando de prata. Deseja-se depositar prata sobre o colar, então eu preciso da semi-reação que forma prata. O íon da prata é Ag mais 1, que vai receber um elétron e depositar a prata sobre o colar, tá? Essa é a semi-reação. Aí ele fala, para isso foi envolvida uma quantidade de carga elétrica igual, aqui a gente acabou separando, 4.825 coulombs, eu coloquei aqui embaixo. Qual é a massa de prata depositada sobre esse colar? Então, vou depositar, ó, vou formar prata, tá? Então, o Ag+, vai receber elétrons e vai formar prata no colar. Então, o que a gente tem aqui na relação? Um mol de elétrons deposita, produz ou forma um mol de prata. Só que eu tenho que adaptar às unidades do que eu estou perguntando. O exercício está perguntando massa de prata. Essa prata, esse mol tem que virar massa. Quando que eu consigo transformar mol em massa? Ele me deu a massa molar. Se ele não tivesse dado, você pegaria a tabela periódica para olhar, tá? Então, esse mol de prata, eu sei que é 108 gramas. E ele está perguntando a carga elétrica. O mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Então, ó, eu vou arrumar aqui para carga, porque ele está me dando carga aqui. E vou arrumar aqui massa, porque ele está me pedindo massa. Como que eu faço isso? O mol não tem essa carga? 96.500 coulombs é o mol. O mol de prata não tem essa massa molar? Faz a pergunta. Se você está passando 4.825 coulombs, embaixo, coulomb embaixo de coulomb, você acha a massa de prata que vai ser depositada. Vendo, gente? Isolando essa massa, né? Faz a grinha de 3. Gente, a parte de matemática você resolve do jeito que você achar mais fácil. 96.500 vezes massa igual 4.825 vezes 108. Isola massa. Vai ser essa conta que você faz vezes dividido por 96.500. Vai dar 5,4 gramas. Entenderam a ideia, gente? Então, aqui é assim, ó. Você vai ter a semi-reação e, dependendo da pergunta, você arruma o que você tem na semi-reação. Um mol de elétrons. Por que eu trabalhei com carga? Que o mol é essa carga, porque ele me deu a carga que está atravessando. Por que aqui eu trabalhei com a massa molar? Porque ele pediu a massa que é formada quando eu passo 4.825 coulombs. Eu sei que quando eu passo um mol de elétrons, que é 96.500 coulombs, eu deposito 108 gramas, tá? Aí a gente arruma aqui dependendo da pergunta do exercício. Bom, agora um exercício que envolve um pouco mais, não somente analisar as semi-reações, né? Então, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem uma eletrólise aquosa do Na2SO4, então, além dos íons do composto, eu também tenho os íons da água. E que passou-se por essa solução uma corrente de 96,5 ampere durante esse tempo de 1 minuto e 40 segundos. A pergunta dele, qual é o volume do gás produzido no cátodo e no ânodo? No cátodo, nós temos essa semi-reação, que muitas vezes é fornecida no exercício, tá? Por que é o H+, que está entrando no cátodo? Porque o H+, na eletrólise aquosa, ganha, se aqui for família 1A, 2A ou alumínio. Sódio está na 1A, então o H+ da água ganha. Por que no ânodo é aquela semi-reação que eu passei para vocês de oxidação do OH-? Porque o OH- ganha se aqui for flúor ou tiver oxigênio, certo? Então, aqui eu tenho as semi-reações do H+, e do OH-, que eu já passei para vocês na aula passada. Então, a pergunta dele é em relação aos gases formados, o H2 e, no caso aqui, o O2. Só que agora ele não me deu a carga, ele me deu a intensidade da corrente, que é em ampere, e me deu um tempo. E aí, gente, o que a gente tem? Uma fórmula
em que a gente calcula a carga quando a gente tem a intensidade da corrente e o tempo. Eu coloquei no vídeo teórico, tá? Então, com essa carga aqui, com essa intensidade, o I é o 96,5 ampere. E o tempo, eu acho a carga que está passando pelo sistema. No outro exercício, ele já me deu a carga. Agora, aqui, a gente vai ter que calcular. Só tem que tomar um cuidado. O tempo aqui é em segundos. O I é em ampere. Legal, tá igual. O tempo em segundos. 1 minuto e 40 segundos. 1 minuto tem quantos segundos mesmo? 60. Mais os 40, então eu tenho um total de 100 segundos. Colocando na formuleta, o I vezes o tempo em segundos, você acha a carga que está passando pelo sistema. O que é dado no exercício de informação? Que um Faraday, que é a carga referente a 1 mol de elétrons, é 96.500 coulombs, tá? E ele pediu o volume dos gases no cátodo e no ânodo. E aí, então, o exercício também te dá o volume de 1 mol, que é chamado de volume molar, na CNTP. CNTP, gente, significa condições normais de temperatura e pressão, tá? 1 mol de qualquer gás tem esse valor. Isso aqui é dado no exercício. Ah, Erleise, não foi dado não foi dado no exercício da apostila, porque esses exercícios são feitos com os professores. Então, eles fornecem essa informação aqui, tá? Isso é dado no exercício, hein, gente? Pode ficar tranquilo. Então, vamos interpretar o que a gente tem. Eu tenho aqui, na semi-reação que produz hidrogênio, que eu quero os gases, então eu quero o hidrogênio e depois o oxigênio, que 2 mols de elétrons produz 1 mol de hidrogênio. Só que esse mol de elétrons, gente, tem que virar carga. Por que tem que virar carga? Porque eu estou passando essa carga no sistema. 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Aqui, 2 mols de elétrons, X. 2 vezes 96.500 coulombs, 193.000 coulombs. Então, esses 2 mols de elétrons, gente, equivale a esse valor aqui, tá? Isso de carga é para 1 mol do hidrogênio. Se você está passando 9.650 coulombs, vou achar a quantidade em mol do hidrogênio que está sendo formado. Fazendo essa continha aqui, Y é 9.650 dividido por 193.000, né? Isolo Y, é 0,05 mol. Só que ele perguntou o volume, aí eu vou usar essa ideia aqui, ó, essa teoria. 1 mol, 22,4 litros na CNTP, que foi o que ele deu. 0,05 mol, acho o volume. Esse volume é 0,05 vezes 22,4 litros. Certo? Fazendo essa continha, 1,12 litros. Esses valores aqui são dados, tá, gente? Pode ficar tranquilo que é dado. Muitas vezes até as semi-reações são dadas, tá? Pronto. Você achou a quantidade do hidrogênio. Uma maneira rápida seria que, ao formar aqui, tá vendo que aqui são 2 mols de elétrons e aqui também? Quando a quantidade aqui de elétron é a mesma, eu teria uma equação global somando as semi-reações, né? Para cada 1 mol do hidrogênio que forma, quanto forma do oxigênio? A metade, certo? Meio mol. Se você está formando 1,12 aqui, então aqui você estaria formando a metade de 1,12, tá? Só que normalmente é difícil do aluno perceber isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa aqui que a gente fez para o hidrogênio, tá? Vocês vão ver que vai dar metade, mas pode fazer, ó. Olhando aqui, ó. Meio mol de O2, 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons tem essa carga que a gente calculou para meio mol do O2. A carga que está atravessando o sistema, que você calculou, 9.650, você acha quantos mols do O2 foram formados? Por que do O2? Porque o exercício está perguntando o volume do gás. Achando a quantidade em mol, essa continha aqui, isolo X, né? Meio vezes 9.650 dividido por 193.000.
dá 0,025 mol, mas o exercício pergunta o volume. Então, usando o volume molar que é dado, o mol tem 22,4 litros. Essa quantidade em mol, aqui é volume do hidrogênio, tá, gente? Eu acabei digitando errado. Volume do H2. Esse volume do H2... Ah, não, desculpa, gente, digitei errado nada. Aqui é mol do O2, gente, desculpa, ó. Aqui é 0,025 mols do O2, aqui que eu digitei errado, tá? 1 mol tem 22,4 litros, 0,025 mols do O2, faz de conta que aqui não existe, você acha o volume do O2. Esse volume é de 0,56 litros, a metade desse, tá vendo? Você poderia fazer direto, mas tem muitas vezes, às vezes na hora a gente não enxerga isso, tá? Exercício mais difícil. Envolve vários raciocínios, né? Essa parte de volume molar, você tem que organizar bem os dados aqui, tá bom? Exercício 4. O 4, ele quer o tempo necessário para depositar 5,2 de cromo sobre uma torneira cromada, utilizando-se uma corrente de 96,5 ampere e uma solução aquosa de íons cromo. É dado no exercício a massa molar do íon cromo, que é 52 gramas por mol, massa molar é para 1 mol, e que o mol de elétrons tem 96.500 coulombs, equivale a essa carga. Como o cromo é mais 3, ele recebe 3 elétrons, né? Ó, mais 3, recebe 3, depositando o cromo sobre a torneira. Então, o que eu quero? Eu quero tempo. Para eu achar o tempo, no final eu vou ter que usar o kit, né? Carga é igual ao I vezes o tempo vai sair de lá. Então, primeiro, o que eu vou achar? Primeiro eu vou achar a carga que essa massa precisa para ser depositada. Então, vamos olhar aqui, ó. 3 mols de elétrons produz 1 mol do cromo. Como ele me falou de massa do cromo, vou transformar esse mol em massa molar. Foi dado esse valor, 52 gramas. 1 mol tem 52 gramas. Vou transformar esse mol de elétrons em carga. 1 mol de elétrons, 96.500. 3 mols, põe um 3 aqui, X. 3 vezes 96.500. Essa continha aqui, ó, dá 289.500 coulombs. Fazendo a pergunta, se eu tenho 5,2 gramas sendo depositadas, eu vou achar a carga que está passando pelo sistema. Olha que continha beautiful. Daqui para cá dividiu por 10, divide esse valor por 10. É só cortar um zero aqui, né? Então, vai dar 28.950 coulombs. Agora eu finalizo, ó. Eu tenho a carga, eu tenho o I, eu consigo achar o tempo em segundos, usando o kit. A carga é essa, o I é esse valor, eu acho o tempo. Tá? Substituindo, o tempo 28.950 dividido por 96,5, né? Na hora que eu isolar esse T, esse valor passa para cá dividindo, tá? Que vai dar 300 segundos, que seria a alternativa C. Certo, gente? Tá? Então, agora, esse exercício foi o contrário dos outros. Nos outros, ele te dava carga e a gente calculava quanto formava. Agora, ele deu quanto formou, a gente calculou a carga e com essa carga, a gente achou o tempo que a peça precisa ficar lá na eletrólise. Certo? Agora, o exercício 5 para a gente finalizar os exercícios da aula e com isso a gente finaliza a apostila 6, tá? É uma questão um pouquinho mais elaborada, e então eu tenho aqui, ó, 3 cubas, o que a gente fala em série, tá? Considere 3 soluções aquosas, uma de CuSO4, que é o primeiro aqui, sulfato de cobre 2, nitrato de prata, que é esse do meio, e cloreto de níquel, que é esse daqui. Separadamente conectadas em série a um mesmo gerador. Então, aqui eu tenho uma bateria fornecendo a corrente elétrica para fazer a eletrólise nessas 3 cubas. Esse sistema pode ser representado por... O que é importante que vocês saibam?
quando a gente tem uma eletrólise assim em série, usando a mesma fonte de corrente, a quantidade de mol de elétrons que passa na primeira é igual a que passa na segunda, que é igual a que passa na terceira. Com isso, a gente economiza. Eu não preciso de uma bateria para cada cuba. Eu iria usar um valor de energia elétrica 3 vezes mais. Eu uso só uma bateria, que a quantidade de mol de elétrons que passa aqui é igual aqui e é igual aqui. Ele está mostrando que o elétron está chegando aqui, né? Mas ele não faz nenhuma pergunta, então eu não preciso saber. Lembrando que na eletrólise o polo negativo é o cátodo, né? Então, ó, cátodo ânodo, aqui tá ligado. Cátodo ânodo, ó, o elétron vai indo, cátodo ânodo. Você joga o elétron aqui, ele conduz corrente elétrica, vem para cá, vem para cá. Sofre redução aqui. Vem, sobe o elétron, vem para cá, sofre redução. E aqui oxidação, e o elétron volta, tá? E aí eu tenho esses 3 íons, o cobre 2+, o Ni 2+, e a prata mais. Os vestibulares fornecem a carga dos íons, tá? O que a gente precisa saber é isso, que a quantidade em mol de elétrons que atravessa uma cuba é igual para todas as outras cubas. Essas massas molares são dadas no exercício. Então, qualquer cálculo que a gente faz em eletrólise ou pilha, usando a ideia de Faraday, né? Eu preciso de semi-reações, tá, gente? Sempre. Eu preciso da semi-reação da prata, preciso da semi-reação do cobre, ó, mais um elétron, mais dois elétrons. E preciso do níquel, mais 2, recebe 2 elétrons, tá? Aí ele fala que são depositados 0,1 mol de prata metálica, então eu começo com a prata. Olhando a proporção, 1 mol aqui de elétrons, 1 mol de prata metálica. Se foi depositado 0,1 mol de prata, vou achar quantos elétrons? Que vai ser a mesma quantidade, porque se a proporção é 1 para 1, se aqui é 0,1, aqui vai ser 0,1, né? Se você isolar o x, 0,1 vezes 1 dividido por 1 dá 0,1. Ai, Arleise, por que você não trabalhou com a massa molar da prata? Porque ele não me deu a massa da prata. Ele pergunta a massa do cobre e do níquel. Para os dois eu vou ter que trabalhar. Mas aqui ele deu mol, tá? Então, eu não trabalhei com massa porque ele não me deu massa nem perguntou. Achei quantos mols de elétrons passa pela cuba de prata. É igual para os outros dois. Essa quantidade de elétrons é que vai passar na cuba do cobre e na cuba do níquel. Então, aqui, gente, a gente não vai trabalhar com a carga de Faraday. Por quê? Porque ele não está me dando o valor de carga, coulombs. Ele está me dando a quantidade de mols de elétrons. Então, não preciso. Eu posso trabalhar só com mol de elétrons. 2 mols de elétrons deposita 63,5 gramas. Da onde sai isso aqui? Da massa molar que foi dada. Se passou 0,1 mol, acho quanto deposita. Fazendo essa continha aqui, isolando o Y, 3,175 gramas. Então, de cobre, deposita esse valor. Níquel, a mesma coisa. 2 mols de elétrons produz 1 mol de níquel, 59 gramas. Esse valor é dado. Se eu estou passando 0,1 mol de elétrons, que eu descobri porque foi dada a informação da prata, eu acho a massa que deposita do níquel. Então, gente, voltando, tá? Eu uso as proporções que interessam para o exercício. Então, coisas que eu sei que vocês ficam na dúvida. Ah, Erleise, mas você usou a massa molar do cobre e do níquel, mas não usou da prata. Sim, por que não usei da prata? Porque ele me deu o mol da prata, então não preciso da massa, tá? Por que eu usei da do níquel e a do cobre? Porque ele pediu a massa, tá? Então, por isso que eu usei. Ah, Erleise, nos outros exercícios você trabalhou a carga em relação ao elétron. Por que você não trabalhou aqui? Porque aqui eu precisava achar a quantidade de mols de elétrons. Não precisava passar para a carga. Até poderia, mas me daria mais trabalho. Porque numa eletrólise em série, a quantidade de mol de elétrons que passa numa cuba é igual nas outras. Ah, mas se a quantidade de mol de elétrons é a mesma, a carga é a mesma? Sim, a carga também. Só que é mais fácil trabalhar com mol de elétrons do que carga, tá?
Nos outros eu não fiz isso porque nos outros ele me deu a carga. Então eu tenho que usar a carga. Tá bom, pessoal? Então, um beijo, um bom estudo para vocês, viu? Beijão!